ministro da Educação, Abraham Weintraub, ao anunciar 679 novas bolsas de pesquisa, além das 3.861 que já haviam sido liberadas, explicou como é possível fazer mágica com o dinheiro público. Segundo o ministro, a mágica é o resultado da gestão responsável do dinheiro que é pago pelos contribuintes. Assista. Eficiência, boa gestão, respeito ao dinheiro do pagador de imposto e honestidade geram resultado. Em menos de um mês, nós já liberamos 3.861 bolsas. A gente conseguiu buscar mais resultado para complementar o que a gente havia feito no começo do mês. 679 bolsas a mais. Como é essa mágica de buscar mais resultado com menos recursos que a gente tinha no passado? A gente busca eficiência, a gente olha os contratos antigos, a gente vê se tudo que era gasto era realmente necessário, porque a gente tem respeito pelo dinheiro suado que vem do seu bolso quando você paga os impostos. Estamos fazendo isso todo dia e o resultado está começando a aparecer, graças ao compromisso do presidente Bolsonaro em melhorar a vida de quem paga por tudo isso, que é você, o pagador de imposto. Quanto às bolsas, é importante que seja dito, quem recebe uma bolsa do nosso dinheiro tem que ter o compromisso de pesquisar uma coisa que melhore a vida de todos nós, como a cura da dengue, como a cura do mal de Chagas, ou algum produto ou serviço que toda a sociedade brasileira vá se beneficiar. Conte conosco, porque respeito ao dinheiro público, ao seu suado dinheiro que você usa para pagar o imposto, a gente tem. Muito obrigado de novo. Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. A gente pediu a coletiva para poder anunciar que estamos criando mais 679 bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A gente vai liberar elas agora. E está vinculado a programas com uma nota quase 5, que a gente queria aumentar a capilaridade dos programas para estados não tão centrais, isso é pegar mais norte, região amazônica, e com esse quase 5, né, um 4 alto, a gente consegue atender mais estados. Então é isso, os recursos estão vindo, além do descontingenciamento, também de economias e eficiências que a gente tem encontrado lá na CAPES. O trabalho do Anderson tem sido muito focado em métodos, métricas e melhorando a gestão, e com isso a gente conseguiu garantir mais 679 bolsas de pós-graduação. Era isso. Bem, ministro. Tudo Olá, bem? Boa tarde, sou Anne, do SPT. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, ministro. Eu queria só saber se, na verdade, não são bolsistas que estavam em andamento, são novas bolsas. Não, bolsistas que já estavam em andamento. A partir do momento que a pessoa começa a receber a bolsa, ela vai receber até o final. Sempre, tá? Sempre, óbvio. Se o país virar Venezuela, não, mas enquanto não houver uma ruptura, a pessoa entrou na bolsa, ela recebe a bolsa até o final do programa. Então, são novas bolsas que estão sendo criadas aqui, 679. Então não eram bolsas que estavam congeladas, são novas bolsas que serão criadas, é isso? Então, não existem bolsas congeladas. Isso é importante, a sua pergunta é importante. No começo do ano, foram canceladas e não voltarão mais as bolsas que os reitores tinham livre-arbítrio para dar para quem eles quisessem, sem prestar contas a ninguém. Era um número expressivo de bolsas. O reitor podia dar a bolsa para quem ele quisesse, sem prestar contas. Essas bolsas todas acabaram e estavam ociosas. Além disso, bolsas ociosas de cursos mal avaliados há 10 anos. Essas também foram extintas. Aí, o que aconteceu no começo desse mês, a gente criou 3.182 bolsas e agora a gente criou mais 679 bolsas, totalizando 3.861 bolsas nesse semestre, que foram criadas. Tá? Aquelas lá atrás não foram congeladas, contingenciadas, aquelas
mesmo que o país tenha muitos recursos, elas nunca deveriam existir, porque elas não têm mérito. Perfeito? E, desculpa, ainda, ministro, tem alguns cursos, áreas específicas para onde essas bolsas serão destinadas ou não? Não. Por enquanto, o critério principal foi nota. Então, aquele 4 que é quase 5, um 4 alto, né? Que a princípio a gente estava mantendo as 5, 6 e 7, que são as melhores notas. Só que aí a gente não conseguia pulverizar isso pelo Brasil todo. E aí, com essa abordagem, a gente consegue atender estados que estavam... atender bem a região amazônica. Ministro, boa tarde. Eu sou Vera Batista, do Correio Brasiliense. Boa tarde, Vera. Eu queria saber o seguinte, com essas bolsas, o orçamento total do MEC, do Ministério, para bolsas, para ciência e tecnologia, vai ficar em quanto? E esse orçamento vai ser o orçamento, quer dizer, até o fim do ano, na medida em que forem liberadas as bolsas, esse orçamento que totalizará esse ano vai ter como base para o ano que vem, com o reajuste da inflação, como vai funcionar o orçamento do ano que vem, porque me parece que houve também uma redução da dotação orçamentária de 2020, né? Então, eu queria saber como fica esse ano e também o ano que vem. Então, no começo do mês passado, a gente avisou que o orçamento, a gente trabalhou com o Ministério da Economia e conseguiu a liberação de recursos, por isso foram criadas aquelas 3.182 vagas. E agora, através de mais eficiência que a gente está buscando, porque o dinheiro que você gasta com andares vazios que não são ocupados poderiam ser transformados em bolsas. Né? A senhora concorda comigo? É recurso. O mesmo dinheiro que a gente gasta com desperdício, a gente podia gastar com pesquisa. E a gente tem buscado continuamente eficiência aqui no MEC. Lógico, o valor total. Andares vazios, né, e quanto pode ser dirigido para essas bolsas? Lógico. Com o descongenciamento de 270 milhões, o orçamento da CAPES disponível para esse ano chega a 3,7 bilhões. Então, para esse ano já tem disponível 3,7 bilhões de reais. Para o ano que vem, para 2020, já tem, com as ações que o ministro tem feito junto à economia e as propostas ao Congresso Nacional, já chegamos a 3,3 bilhões, mas tem alguns ajustes que vão ser feitos para poder levar até o patamar desse ano. Podemos? Boa tarde. Só complementando a pergunta da Vera, então isso que é importante, tem perspectiva. A gente está continuamente correndo para melhorar a eficiência na gestão, liberar mais verbas para as áreas que a gente acha fundamental. Né? A gente não precisa viajar tanto para Cuba, a gente não precisa viajar tanto para Paris, podemos conseguir um pouco mais de bolsa, mais recurso. Livro didático, por exemplo, a gente economizou 30 milhões porque a gente ligou pedindo um desconto. Então, são recursos significativos. A gente vai anunciar em breve uma redução drástica no livro em braille para cegos. Estamos falando de uma economia na ordem de 50% por unidade, por livro. Assim. Então, a gente está conseguindo melhorar a gestão, e isso é que tem permitido a gente ampliar os recursos repassados, tá? Mesmo com o orçamento ainda restrito. E, óbvio, né, a gente está contando sempre com a ajuda aí do Ministério da Economia, a Casa Civil, que está conduzindo aí o centro de governo. Desculpa. Podemos? Pode ir? Ok. Boa tarde, ministro. Larissa Neves, do SBT. 2 questionamentos, 2 pontos. O senhor falou de bolsas, né, que foram desativadas porque elas estavam, vamos dizer assim, sendo disponibilizadas de forma, no mínimo, assim, irregular, né? Que os reitores eles tinham o livre-arbítrio para dar ou não. O senhor tem um levantamento de quantas bolsas que foram desativadas e estão nessa situação? E outro ponto, a gente tem a divisão
são 679 bolsas, né, que foram disponibilizadas Isso. agora. O senhor falou que boa parte para a região amazônica. O senhor pode destacar alguns estados que vão receber essas bolsas em prioridade? Não é deixa eu responder a primeira, que eu acho muito relevante. No começo do ano, quando a gente fez as ações, e a culpa não foi do SBT, pelo contrário, mas houve um predomínio de algumas instituições com uma abordagem muito falaciosa. Então, o que aconteceu? Houve uma grita. A gente explicou na época o que a gente estava fazendo. Explicou várias vezes. Só que gritaram, alardearam, mentiram. E o que acontece? A gente explicou na época, as bolsas que a gente está tirando são bolsas que nunca deveriam existir, porque o reitor não dá a devida transparência para quem ele está dando. Pode até ser que ele dê para alguém que tenha mérito, mas eu diria que ele não explicou. E quando a pessoa não explica, não quer explicar, não vem mostrar ou defender abertamente, a chance dele ter dado para um amigo é alta. A chance da bolsa não ter mérito nenhum é alta. O que aconteceu no começo do ano? A gente mostrou todos esses dados, a gente apresentou tudo. É uma notícia até antiga essa. Assim como no começo do ano a gente falou que não era corte, era contingenciamento. Cansamos de falar que não era corte. Agora a gente está falando, olha, estamos descortando. Não dá para descortar. A gente simplesmente está liberando o recurso que havia sido contingenciado. Eu agradeço muito, não foi o SBT, Larissa? É Larissa, né? Larissa. Mas porque foi construída uma narrativa falsa, mentirosa, e agora fica, né? Mas aquelas bolsas no começo do ano, aquelas bolsas no começo do ano nunca deveriam ter existido. Nunca. Eram bolsas, por exemplo, de cursos que eram mal avaliados há 10 anos e não geravam nada para a sociedade, não apresentava melhora. Assim, absurdo. Então, o que a gente está fazendo agora é buscar eficiência, gerar recurso e apresentar, através de métricas muito claras e transparentes, para onde vai. Então, ao permitir atingir, por exemplo, a gente vai pegar o Acre, o Amapá, Sergipe, Amazonas, pega Rondônia, pega Mato Grosso, Pernambuco e por aí vai, né? Tem outros estados aqui. Depois o Anderson pode disponibilizar tudo, mas sempre com mérito, tá? Não pode, mesmo sendo em estado pobre, se o curso for muito ruim, não tem que ganhar bolsa. Isso é dinheiro do pagador de imposto que tem que voltar para a sociedade. E a bolsa tem que saber. A gente paga gasolina mais cara, paga gás mais caro, paga pão mais caro para pagar imposto. E esse imposto vira uma bolsa. A bolsa tem que voltar para a sociedade na forma de algum benefício. Não é só porque o cara conseguiu que é dele. Não é dele. É nosso. Tá? É do povo. Todos nós, pagadores de impostos. Boa tarde, ministro. Ô, Saldanha, você está aí? Tudo bem? Tudo jóia? Está falhando. Voltou. Eu queria entender se essas bolsas que agora vão ser reativadas, ou seja, são bolsas que estavam nos programas, tinham sido congeladas e agora vão ser reativadas, se elas já serão transferidas, serão assumidas por pesquisadores neste ano, e se já há uma perspectiva em relação a quais meses elas serão reativadas. E o ministro queria também fazer uma pergunta sobre o SAEB, porque há a informação de que todas as provas do SAEB não haverá a possibilidade de imprimir todas a tempo dentro do cronograma e haverá a aplicação após o cronograma, o que pode prejudicar aí alguns estados em relação à agenda com o Enem, até o fim das aulas. Como que o senhor está avaliando essa questão? Não, a segunda questão, só vou falar que o Enem, novamente, está tudo sob controle, não tem risco nenhum. É sobre o SAEB a pergunta. Mas você falou que o risco do Enem não tem risco nenhum. Não, eu falei sobre o SAEB. SAEB parece que deu algum probleminha aí, mas não é nada que me preocupe, não. Está tudo sob controle também. Até recebi uma mensagem, mas está sossegado, não tem nenhum risco que a gente vê para a continuidade dos trabalhos. Quanto à Bolsa, é isso que a gente falou, não é passado, agora é futuro. E a gente não está... A gente está tentando trazer bolsas novas que não existiam. Não existia uma bolsa. A bolsa, quando acaba, acabou. Estou dando uma bolsa para ele fazer uma pesquisa aqui da cura da leishmaniose. Está aqui, pronto.
Uma nova coisa. Está aqui a bolsa. Aí ele fica fazendo a pesquisa dele X anos. Terminou a bolsa. Acabou. A bolsa não é dele. Ele ganhou uma bolsa da sociedade para fazer uma pesquisa e ele tem que entregar o resultado da pesquisa. Pode ser que ele não encontre a cura. Mas ele apresentou uma série de indicadores, um trabalho robusto, que permitiu à sociedade, pagando imposto e escolhendo através da CAPES, uma pessoa para fazer uma pesquisa que a gente acha que tem um potencial de dar resultado. Então, a gente está selecionando alguns cursos com notas quase 5, isso é 4 e muito, para a gente poder pulverizar um pouco a distribuição de bolsas. Tá? Mas só serão já ocupadas esse ano essas bolsas? Sim, agora já. Agora já está sendo disponibilizada. Agora tem que apresentar, fazer a burocracia. Né? A bolsa tem a vaga. Né? Como funciona? Você tem a vaga, existe a vaga disponível, e essa vaga disponível para aquela pesquisa naquela universidade, ou naquela faculdade, naquela linha, ela tem que ser... Então, tem um curso aqui que tem uma nota 4,75 em ciências da natureza, biologia, qualquer coisa que seja. E aí aparece um candidato a essa bolsa e vai apresentar toda a documentação, preencher para ter robustez para a gente seguir adiante na concessão. Então, isso já está sendo disponibilizado agora. É hoje? Segunda-feira. Segunda-feira, as unidades de ensino selecionadas com notas boas vão ter um número X de vagas. O total delas vai ser 679 bolsas a mais do que tinham hoje. Né? Então, hoje tem um X número de vagas. A partir de segunda-feira, tem 679 vagas a mais para a bolsa. E aí, essas universidades podem preencher rapidamente ou pode demorar um pouco mais para preencher, mas ele já está à disposição. Se quiser esperar também para melhorar. Lógico, isso depende da unidade. Né? Ela está selecionando, vendo qual é a melhor pesquisa que vai ser encaminhada. É importante saber que não existe abundância de recursos e nem a própria definição de economia é a ciência da escolha. Né? Você tem recursos escassos para demandas ilimitadas. Então, você sempre vai ter que fazer escolhas aonde alocar esses recursos limitados para melhorar o bem-estar, no caso de todos. 679 novas bolsas, novos espaços a serem preenchidos segunda-feira, a partir de segunda-feira, e aí o curso selecionado, a área de pesquisa selecionada que vai preencher com o seu melhor candidato. Ministro, desculpa, o senhor falou que tinha um dado referente às bolsas que foram canceladas. Eu acredito que o senhor esqueceu de dar. Desculpa, Laís, a gente deu essa notícia o quê? Abril? É notícia de abril. Não, é só para relembrar, na verdade. É notícia de abril. Mas a notícia importante. O que acontece? Eu acho que aí vale essa tua colocação, a importância da sua colocação. Foi passado um tsunami de fake news, de mentiras, lá atrás, que acabou contaminando a percepção de realidade. Então, lá atrás, teve documentários de um canal de televisão de uma certa família que falou: vai destruir toda a área de pesquisa do Brasil. E não foi destruído. Então, o que aconteceu lá atrás? A gente cancelou bolsas que ninguém teve a coragem de vir apresentar aqui na tela. Os reitores não vieram falar: eu tenho mérito de dar essa bolsa para tal pessoa porque é minha indicação. Ninguém veio fazer isso. Eu vou repetir: nenhum reitor do Brasil que teve as suas bolsas individuais canceladas veio apresentar e justificar para que elas fossem mantidas, porque eram bolsas sem mérito. Pode até ser que tenha mérito, mas ninguém teve coragem de vir defender. Só que isso, uma certa rede de televisão não fez um documentário a respeito. Na época fez que os cortes da educação, a destruição da educação, etc. E tal. Então, é uma percepção, e agora a gente tem que desmanchar a percepção. Assim como a nova, daqui a
umas 3 semanas, a gente vai fazer um novo descontingenciamento e não um novo descorte. Porque foi inundada a percepção do público que era corte, destruição. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Posso? Não vou contar, porque senão a Priscila vai brigar comigo. Pronto, eu vou ficar quieto. É um boato que tem aí, tem uns reitores, não vou contar, não posso falar. Eu me controlo. Eu estou aprendendo, calma. Novamente aqui, ministro. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o presidente da CAPES. Queria que vocês dessem algum exemplo desse julgamento da máquina, o que foi que vocês fizeram na CAPES em si, que foi citado para que reduzisse os custos mesmo da CAPES e também contribuísse aí para liberar mais esse recurso para as bolsas. E eu só queria mesmo confirmar essa questão de novos descontingenciamentos ou novas bolsas. Eu vi que o ministro falou. Se há então uma previsão de que novas bolsas sejam liberadas ainda esse ano, né, claro. Todo dia eu acordo cedo, bem cedinho, faço a minha higiene pessoal, levo a Capitu para passear, e a partir daí eu fico preocupado o tempo inteiro em como entregar mais resultado. Absolutamente todo dia de manhã cedo. Pergunta para o Anderson. Como é que é a conversa comigo, Anderson? Todo dia eu falo como a gente melhora, como mais eficiência. Tem muito desperdício. Eu vou repetir, tem muito desperdício na máquina pública. Acabei de dar alguns exemplos. 30 milhões, passamos no telefone e perguntar na gráfica, pô, está meio caro o livro. Tá bom, eu vou baixar o preço. A gente deu essa notícia, publicou. É que não reverbera, né? Não dá para falar, o governo Bolsonaro está destruindo a educação no Brasil, salvando 30 milhões do pagador de imposto. Então, assim, todo dia a gente está buscando eficiência, isso está aparecendo, gente. Isso é importante. O ganho de eficiência que está tendo no MEC já é perceptível. A primeira percepção, a primeira análise dos grandes entendidos, que foram consultados vários experts na educação, vai paralisar tudo, as universidades não vão chegar até o mês de agosto, de julho, de junho, e a gente atravessou a crise, ninguém fechou, e agora a gente está descontingenciando. Cadê os grandes experts? Então, é importante, todo dia de manhã a gente está buscando. Eu acho que, ao final do governo Bolsonaro, a gente vai ter mais bolsas, a gente vai reajustar as bolsas de pesquisa, todas elas com mérito. O Brasil vai subir no ranking de pesquisa no Mundial. Que esse que é o objetivo. O objetivo não é dar a bolsa. O nosso objetivo é dar a bolsa, não. Nosso objetivo é chegar até a cura da dengue. Meu objetivo não é dar bolsa. Meu objetivo é que a população, a gente descubra a cura do mal de Chagas. O objetivo é que a gente consiga selecionar professores melhores para ensinar nossas crianças a ler e escrever melhor. Esse que é o objetivo. O objetivo final é um ganho de bem-estar para a população. E eu acho que a gente vai ter ganhos expressivos até o final do primeiro governo do presidente Bolsonaro. Porque a gente está parando de desperdiçar dinheiro, está dando transparência, está gerando desconforto onde tem desperdício. E isso é visível e gritante. Ministro, eu gostaria que o senhor fizesse... A senhora tem um sorriso muito bonito. Obrigada, ministro. É verdade. Queria que o senhor fizesse uma análise assim da conjuntura, porque a gente vê que há uma reclamação muito grande que o Brasil não tem mão de obra qualificada, especializada e tal. Sim, o senhor está liberando algumas bolsas que foram contingenciadas, né? Está liberando MEC, orçamento, né? Para que seja possível. Sim. Então, o senhor tem assim, números, quantas bolsas, gente, existe hoje no país, se elas são suficientes para enfrentar, quer dizer, para a gente chegar a, sei lá, em tantos anos, 5, 10, 20 ou 30, chegar próximo, pelo menos, a níveis de países desenvolvidos e realmente enfrentar a pesquisa à altura e ter um país sem analfabetos, civilizados e tal. Dona Vera, a senhora falou música para os meus ouvidos, só que a única coisa que o que eu sonho, olha só, olha a tristeza que a gente está,
é que a gente não fique no último lugar da América do Sul e não entre os países mais desenvolvidos. O que a turma de entendidos, educadores, experts e sábios, falsos sábios, nos legou é disputar a última posição da América do Sul com o Peru. É onde estamos hoje. Ao final do governo Bolsonaro, eu gostaria de disputar a primeira posição da América do Sul com o Chile. Se a gente conseguir fazer esse ponto de inflexão, qual o legado que a gente quer deixar? Ser o ponto de inflexão. A dinâmica da educação no Brasil é uma draga. A gente jogou bilhões em todas as frentes e não gerou bem-estar, como em outros países que gastaram muito menos. Da educação básica, fundamental, até a área de pesquisa. Se a senhora pegar a área de pesquisa relacionada à agronomia, por exemplo, que a gente estava na ponta, ela vem afundando ano após ano no ranking. Esse ano que a gente fez todo esse movimento nas bolsas, em termos de impacto científico, a gente talvez fique ou em primeiro lugar na história, né, em termos históricos do Brasil, por impacto científico, ou em segundo. Como é que termina o ano, Anderson? Você acha que primeiro ou segundo lugar a gente fica? Acho que dá para chegar em primeiro. Talvez esse seja o melhor ano em termos de impacto, produção científica no Brasil medida por impacto. Talvez esse ano, que todo mundo gritou, seja o melhor ano da história do Brasil, em termos de impacto científico. E, infelizmente... Pois é, mas eu digo assim, em números, essa quantidade de bolsas, esse incentivo à comunidade científica vai ser suficiente para isso? Porque a gente tem um país continental. Pode responder. Então, a gente precisa saber se vai Lógico. ser. A nossa diretriz ela vem do Congresso Nacional, que fez um estudo, né, para poder chegar nas metas, de 60 mil mestres por ano. Então, a CAPES tem uma obrigação de estar controlando, junto ao MEC, que a gente forme 60 mil mestres por ano. Nós já estamos formando 65 mil mestres por ano. Então, ou seja, nós estamos formando 5 mil mestres a mais do que a nossa meta, que era para 2024. Ou seja, 6 anos antes, nós estamos bem acima da meta. Então, ou seja, o país não vai ter falta segundo as diretrizes do Congresso Nacional. Então, ou seja, essas ações estão colaborando aí tanto em termos de quantidade agora e qualidade também. Respondendo objetivamente, dona Vera, recurso no Brasil, a gente gasta mais do que a média da OECD em termos de PIB, e em volume financeiro, a gente só perde para os Estados Unidos, quando vê custo por universidade, é que a gente gastou muito mal. Tá? E, inclusive, em alguns casos, de forma criminosa, como foi a prisão de 20 pessoas envolvidas aí no FIES, que o ministro Sérgio Moro pôs na cadeia. Né? Então, é isso. Eu vou ter que sair, peço mil desculpas. Agradeço de novo a presença. E o Anderson pode ficar, tá? Ele tem muitos números aqui para passar para vocês. Até mais. Hoje eu fui bonzinho? Tchau. Oi. Anderson. Anderson aqui. Só antes de... até aqui repercutir com o ministro, mas, enfim, há sempre um boato de fusão de bolsas e até da estrutura da CNPq com a CAPES. Eu queria saber se isso está em discussão no governo, se existe alguma hipótese disso ou se não passa mesmo de um boato. Bom, eu acho que esse assunto não está na pauta neste momento, mesmo porque eu não posso falar de um órgão que nem está ligado ao Ministério da Educação, né? E qualquer diretriz que venha tem que ser dada pelo governo federal, através do presidente da República, o Ministério da Casa Civil, né? E o Congresso Nacional que decide esse assunto. Não cabe à CAPES fazer comentários sobre esse tema, muito embora, né, seja uma pergunta importante que você fez. Aqui. Presidente, boa tarde. É Thaís Oliveira, da Rádio CBN. São dúvidas básicas. Eu queria entender o seguinte. O senhor sabe qual que é o valor dessas bolsas? Mestrado, doutorado e pós-doutorado. Varia conforme a instituição ou é padrão? Bom, nós estamos abrindo, então, de mestrado, 271 bolsas, cada uma no valor de R$ 1.500.
De doutorado, são 304 novas bolsas, no valor de R$ 2.200. Doutorado são 304 novas bolsas, então, no valor de R$ 2.200. E pós-doutorado são 104 novas bolsas, no valor de R$ 4.100 por mês. Total, 679. O que representa 40% de todas as bolsas nota 4. 35% no mestrado, 43% do doutorado e 48% de pós-doutorado. R$ 4.100 por mês. Eu queria uma ajuda, só para a gente não cometer nenhum erro. A gente viu alguns contingenciamentos no primeiro semestre, no segundo, e agora o descontingenciamento. Num histórico, houve um primeiro em maio, um segundo em junho, um terceiro em setembro, e agora são os 2 primeiros descontingenciamentos, é isso? Isso. Vamos dizer assim, quando a gente fez bloqueio de bolsas, muitas delas, principalmente no primeiro semestre, não foram necessariamente por questão financeira, né? Mais de 5.000 bolsas do primeiro semestre ou eram programas nota 3, que estavam com 10 anos já, mesmo que a gente tivesse os recursos aqui de Emirados Árabes, do Catar, aqui dentro do país, isso deveria ser feito porque eram programas que estavam com baixa pela qualidade, né? É uma ação que a gente faria mesmo com recursos sobrando. Bolsas ociosas, ou seja, bolsas ociosas que os programas não estavam conseguindo preencher por falta de demanda. E cotas de pró-reitoria excedentes, que ou foram liberados pela CAPES aos reitores sem critério, pelo menos eu não encontrei lá na CAPES, ou que os reitores estavam distribuindo sem critérios que a CAPES conhecia. Então, ou seja, e essas ações do primeiro semestre, elas aconteceram independentemente de questão financeira. Então, ainda que todo o orçamento da CAPES seja descontingenciado, nós não vamos voltar essas bolsas. Já tenho dito aí para toda a comunidade, todos os fóruns, isso não haverá retorno. Agora, no segundo semestre, que a gente fez essas ações, isso foi por questão do descontingenciamento, e aí elas foram liberadas 3.182 novas bolsas, por causa dos 270 milhões, e agora, por ganhos de eficiência, e o cálculo que nós fizemos, associado à nova avaliação que a gente fez desse programa Nota 4, que foi permitida agora, nesse período, onde os cursos mandam para a gente os seus resultados, chama-se avaliação de meio termo. Essa avaliação aconteceu agora, nesse meados do segundo semestre. Nós identificamos programas Nota 4 que têm evolução e que são fortes candidatos a se tornarem Nota 5 ao final desse quadriênio, que se encerra no final do ano que vem. Então, essas bolsas estão sendo abertas em função de tudo isso. Tanto o senhor como o ministro mencionaram essa questão da distribuição das bolsas pelos reitores sem algum critério estabelecido. Eu queria entender, a CAPES encontrou algum indício de irregularidade em alguma reitoria? Foi aberta alguma investigação depois que isso foi constatado no primeiro semestre? A gente fez um levantamento de todas as instituições que estavam com cota de pró-reitoria acima do permitido pela CAPES. E, com isso, a gente fez, então, essa redução e chegamos a essas economias. Então, foi identificado e já a questão está solucionada. A CAPES ela faz a avaliação dos programas, a variação é de 1 a 7. 7 é nota máxima, e esses programas não foram contingenciados.
assim como nota 6, né, e nota 5. Os programas nota 1 e 2, eles são encerrados. A CAPES não permite nem que eles funcionem. Então, não é questão de oferecer bolsa. Eles não permitem o funcionamento e a CAPES ela encerra o programa. Isso aconteceu já em várias situações. Os nota 3, que estão há 10 anos com nota 3, eles perderam 70% das bolsas e na Amazônia 35% das bolsas. Agora, os nota 4, que estão bem avaliados, eles estão sendo oferecendo, nós estamos oferecendo novas bolsas, e aí depois 5, 6 e 7. Pessoal, obrigado. Qualquer informação, a comunicação pode passar adicionalmente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.